Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. Sempre um prazer enorme estar de volta com vocês para falarmos de mais um desses tantos assuntos que percorrem, não é, a nossa mente, o nosso coração, que fazem parte aí da nossa sociedade, né? Essa semana que passou foi o encerramento do caso do John Depp com a Amber Heard lá nos Estados Unidos. E eu resolvi, assim, né, fazer a gravação de um vídeo que falasse sobre o estereótipo, né? Aliás, sobre os estereótipos, porque são vários, não é? E também falar um pouco sobre esses estereótipos relacionados à psicanálise, porque o nosso canal, como vocês sabem, diz respeito à psicanálise, não é? Então esse é um assunto assim muito legal, muito bacana, até porque quem foi e quem esteve diante das TVs acompanhando esse caso, assim, que é um dos mais atuais e badalados no mundo, né, pôde perceber que, na verdade, no fundo, é um embate entre um homem e uma mulher, não é? Depois a gente trata se é um homem famoso e se é uma mulher famosa, mas o caso maior que diz respeito ao estereótipo, nesse caso aí de gênero, é com relação a um homem e uma mulher, não é? Então, para trazer isso para nós que estamos aqui, não é, desse lado de cá, não somos assim tão famosos, não é? Mas temos os nossos estereótipos, né? Já para começar, eu vou fazer essa perguntinha para você que está aí me assistindo. O que será que você tem dentro da sua mente com relação aos estereótipos que você carrega, não é? E que você nem dá conta de que tudo isso que você tem ao seu redor, na simbologia da sua vida, são estereótipos na verdade, né? O grande problema aí, na verdade, nem são os estereótipos por si só, mas aqueles estereótipos que são e que estão mais enraizados dentro de nós e que nos cristalizaram para a vida. Mas vamos começar pelo principal. Você sabe o que é um estereótipo? Né? Deixa eu então te dar uma ideia para que você possa então repensar primeiramente o que você tem dentro da sua mente com relação a estereótipo. Então, os estereótipos são padrões, clichês, não é? Aquilo que te foi ensinado pelos teus pais, em primeiro lugar, depois a tua família, não é? Depois a sociedade como um todo, não é? Então, tudo o que foi te ensinado para você seguir como um modelo, como um padrão. E você vai repetindo todos esses modelos, padrões, clichês, não é? Que acabam virando preconceitos sobre algum assunto que, de alguma forma, na medida em que você vai vivendo, vai sentindo esse planeta, vai passando por diversas situações, não é? Isso pode impactar positivamente ou negativamente a sua vida. Daí começam os problemas com relação a tudo que nós conhecemos de estereótipos na sociedade em que estamos. E por falar nisso, atualmente nossa sociedade tem assim feito algumas confusões, vamos dizer, né? Alguns barulhos por aí, que acabam muitas vezes em condenações até inapropriadas. Por que eu estou falando inapropriada, gente? Eu estou falando inapropriada porque nós estamos vivendo num mundo que talvez esteja até mais digital do que mesmo natural, né? Me parece que nos tempos de Freud, quando ele dizia que quanto mais o homem se afasta da natureza, mais ele sofre, nossa, como ele está atualizado. E ele tinha toda a razão. Porque, na verdade, quanto mais nós estamos dentro da nossa própria natureza, vivendo lá nos matos, lá dentro, né, afastados desse mundo tão globalizado, onde o que um pensa, o outro pensa, aí pronto, a gente acaba sendo condenado ou condenando, muitas vezes inapropriadamente, as pessoas ao redor, por causa dos nossos julgamentos, né? Então vamos falar dos tipos mais comuns, vamos dizer assim, de estereótipos? Vamos começar pela raça, então, né? Então o que é o estereótipo, né? Então quando eu olho para alguém, e aí eu já classifico por causa, lembra? Dos nossos padrões ensinados
por nossos pais, em primeiro lugar, depois os professores, a família, a sociedade como um todo. Então, no caso aqui do Brasil, o que a gente traz como estereótipo muito sério? Primeiro, né, no caso de raça, todo negro é sofrido. Todo negro veio lá da África para o Brasil, é pobre e é sofrido. E mais um estereótipo, porque daí já é o social, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos ficar só na raça agora. Todo negro é sofrido. Então a gente olha para um negro, tadinho, não é? Precisa disso, precisa daquilo, porque ele é sofrido. Todo branco é rico. Então a gente olha uma pessoa loira, olhos azuis e tal, e a gente já classifica. Lá vem o barão, né? Na gíria, né? Lá vem uma pessoa ali rica. Pronto. Então, e todo índio, vamos colocar só essas três raças? Existem tantas outras aqui dentro do Brasil, vamos falar dessas, só que aí acho que a gente pega o maior contingente do nosso país. Então, todo índio é selvagem, é bruto, não é? Então, tem que ficar lá no mato, não é? Então, veja que quando nós estamos junto destas pessoas, nós, que eu digo na maioria, com esse estereótipo de raça muito bem segmentada dentro da família, a gente já começa a colocar cada uma dessas pessoas aí dentro de um padrão estipulado. Podemos ter problemas? Sim, dependendo daquilo que eu penso, não é? Daquilo que dentro de mim está formatado de uma forma cristalizada. Quando eu falo cristalizada, eu quero dizer assim, fechado, eu não aceito outra opinião a respeito. Vamos um pouquinho mais adiante agora falando de gênero. Daí a gente pensa, toda mulher é sofrida, todo homem é rude, bruto, não é? E todo gay é pervertido. Então, quando a gente, da mesma forma, eu vou estar explicando nos mínimos detalhes que é para você poder refletir com que anda o seu estereótipo. Agora, com relação ao gênero, mulher, homem, gay. Estou dando só esses três exemplos, poderia estar falando de outros, né? Mas vamos parar só nesses, porque eu acho que já está legal, né? Então, a gente olha uma mulher sofrida, um homem rude, não é? Bruto e gay pervertido. Olha aí o Johnny Depp num problema justamente por causa desse estereótipo. Porque não sei se vocês se lembram, lá em 2015, a Amber, que é a ex-esposa dele, né? Naquela época, entrou com um processo contra ele na justiça americana, pedindo valores altíssimos, justamente porque ela era mulher. E ela ganhou o caso, simplesmente porque ela era mulher. Ou seja, naquela época, não estou aqui nem defendendo e nem acusando ninguém. É só para olhar, eu estou olhando com os meus olhos de psicanalista, olhando para o estereótipo, nesse caso de gênero. Não será que a gente poderia, no caso aí os juízes, pensarem um pouco melhor sobre, será mesmo que toda mulher é sofrida? É isso que eu quero dizer. Será mesmo que todo homem é bruto e rude? Aí vocês têm que olhar ao que está ao redor de vocês, né? Dentro do círculo familiar, começando por aqui para depois esticar um pouquinho mais adiante. Fiquem pensando sobre esse assunto. Agora vamos para outro estereótipo, agora um religioso. Que tal o religioso, né? Então, com relação ao religioso, a gente tem, não é? Toda pessoa de candomblé tem parte com o diabo. Não é assim que a gente olha? A maioria de nós, não é? Todo cristão já está aprovado por Jesus Cristo e pode entrar direto no paraíso. Está salvo, não é? Não é assim que a gente pensa, não é? Todo padre é bondoso. Todo padre também merece o céu. Será? Como que nós estamos com relação a esse estereótipo? Porque o que se vê lá fora não é bem assim. Não sei se vocês lembram, nós já tivemos casos de padre pedófilo, pastor que matou o garoto, queimado, encaixado, jogado dentro de uma vala aqui em Salvador. Lembra desse caso? Viu? Como os estereótipos podem nos enganar, não é? Mas vamos um pouquinho mais adiante? Então vamos agora para o social, né? Toda loira é burra. Todo político é ladrão. Será que não existe umzinho sequer diferente? Será que as loiras são mesmo burras? Então vejam, esses são alguns dos padrões que nós temos dentro de nossa mente, incrustada aí,
desculpa, incrustada não, colocada por nossos pais. Vamos nesse caminho. Pais, família, escola e depois a sociedade. Então a gente vai se acostumando, daí quando a gente começa a olhar para isso, para essas pessoas ao nosso redor, a gente cai direto dentro das nossas tantas fantasias que temos sobre as pessoas. Podemos cometer sérios enganos. Nem toda mulher é tão boazinha assim. Nem todo político é ladrão. Não é? Nem toda loira é burra. Nem todo índio é selvagem. Não é? Nem todo homem é rude. Não é? Nem todo negro é sofrido. E eu posso dar diversos exemplos aqui, não é? Sobre pessoas que estão na contraponta disso que eu acabei de falar. Nestes inúmeros exemplos que eu acabei de dar dentro dos estereótipos, só para vocês terem uma ideia, não é? Eu me lembro quando eu, amazonense, estive no Caribe pela primeira vez em 1982. E eu cheguei num país chamado Barbados. E Barbados tem 95% da população negra. Lá na Amazônia nós não temos quase negro, é 1%, talvez até menos, né? A maior parte da população é constituída por descendentes de índios, se não índios, descendentes de índios. Os tais selvagens que a gente viu ali, não é? Pois é. Quando eu cheguei lá, que eu vi os negros naqueles carrões, que eu vi as pessoas assim com poder aquisitivo muito bacana, eu falei, caramba... Ali eu comecei a pensar sobre estereótipos. Nem sonhava na minha vida algum dia sequer em ser psicanalista, mas hoje aquilo que eu vi lá já me serviu. Né? E todas as vezes que eu vou para fora do Brasil, eu vejo inúmeros negros, muito bem de vida. Né? Assim como tenho visto políticos que não são ladrões. Né? Então o todo é que está errado. Pode ser que tenhamos muitos políticos corruptos, mas será que todos... E eu aqui não estou defendendo um partido ou outro, não é nada disso. Aqui o canal é apenas para que nós possamos pensar sobre os estereótipos, que de alguma forma nós temos que repensá-los para poder viver melhor na sociedade ao nosso redor, para que nós não possamos, digamos assim, cair em problemas até dentro da nossa família, do nosso círculo mais próximo. Porque quando a gente... entra em conflito, justamente por causa dos estereótipos, pode ser que não tenhamos mais o retorno da paz na nossa vida. E o canal vem trazer para você justamente esse pensamento. Ó, quanto mais você se livra dos estereótipos, colocando outros conceitos em você, mais você se torna uma pessoa flexível e com menos julgamento sobre a pessoa, né? E, consequentemente, menos culpa até dentro de você, porque esse aqui é o maior impacto. É a culpa que você carrega justamente pelos conflitos que podem ser ocasionados pelos estereótipos na sua vida. Será que eu disse tudo? Agora, encerre aí, né? Nesse momento, fique um pouquinho em silêncio e pergunte para você mesmo, caramba, quais são ainda os estereótipos que você tem e que a partir de hoje você já poderia mudar. Caso você tenha alguma dificuldade, já esteja cristalizado, entre em contato com a gente, porque aí sim a gente pode trabalhar isso em análise, porque é muito importante. Muitos dos meus pacientes vêm pelos conflitos e eles nem sabem, mas é por causa do estereótipo que carregam. Tá certo? Um beijo, fique com a gente. Até a próxima semana.